vem citando aqui da Índia, da Indonésia, que é dos indianos, tem... e assim por diante. Eu salvei aqui um vídeo aulinha para vocês verem um pouco também da nossa cultura, né? Essa da nossa cultura são sobre os índios. Então vamos lá aqui. Que vivemos. Vamos ver aqui. Quando Cristóvão Colombo navegou até a América em 1492, pensou que tivesse chegado às Índias, batizando de índios os nativos que encontrou. Acredita-se que os primeiros habitantes das Américas chegaram há mais de 20 mil anos, atravessando uma passagem congelada entre a Ásia e a América do Norte, e então espalhando-se por todo o continente. Em algumas regiões, formavam civilizações avançadas. Já no Brasil, fragmentaram-se por todo o território, formando grupos de diferentes tamanhos. Eram sociedades comunais, descentralizadas e igualitárias, vivendo da caça, pesca e agricultura de subsistência, e em sua maioria seminômades, mudando suas aldeias de local conforme os recursos naturais fossem se esgotando, permitindo, mesmo que involuntariamente, a recuperação natural do solo abandonado. As habitações eram geralmente coletivas, chamadas de ocas, variavam de tamanho e forma entre as tribos, mas normalmente eram dispostas em torno de um espaço cerimonial, onde realizava-se todo tipo de atividade diária, além de celebrações e ritos, conduzidos por pajés e anciões. Os homens lidavam com a guerra, a caça, pesca e liderança tribal, além da construção da aldeia e o plantio, enquanto as mulheres cuidavam da colheita, do preparo de alimentos e da fabricação de utensílios e adornos. A educação das crianças era a tarefa de toda a tribo e a autonomia era estimulada. Os indígenas tinham conhecimento na fabricação de bebidas fermentadas e deixaram grande herança à culinária brasileira, com pratos derivados da mandioca e do milho. Sua dieta também era diversificada em proteínas animais, graças à caça e à pesca. Em festejos, cobriam seus corpos com pinturas, penas e plumas. Muito higiênicos, devemos a eles o costume do banho diário. Mantinham muitos ritos e crenças religiosas. Muitas de suas lendas tornaram-se populares entre os não-índios, enriquecendo o folclore nacional. Orientados pelas fases da lua e conhecimentos astronômicos, entendiam as relações entre as mudanças climáticas, nas quais baseavam seu plantio e colheita. Antes da chegada dos europeus, acredita-se que existiam mais de 1.300 idiomas nativos, hoje reduzidos a apenas 270, que deram origem a diversas palavras da língua portuguesa. Não possuíam um sistema de escrita, mas algumas sociedades desenvolveram sinais e formas gráficas, cujo estudo pode revelar mais sobre seus hábitos. Há indícios de uma grande diversidade de produção artística, que integrava-se ao seu modo de vida e ritos cotidianos, com destaque para a dança, a cerâmica, a tecelagem, a cestaria, a pintura corporal, a arte plumária e principalmente a música. Contudo, os indígenas não possuíam a figura do artista, e todos podiam ser hábeis em diversos aspectos, pois dedicar-se exclusivamente a uma atividade, como na sociedade atual, era sinal de desequilíbrio espiritual e obsessão. Quando os portugueses chegaram em 1500, estima-se que encontraram mais de 5 milhões de indivíduos, divididos em tribos e comunidades, diferentes entre si, mas iguais aos olhos do colonizador, responsável por reduzi-los a menos de 600 mil em poucos séculos. Desconhecendo invenções ocidentais como o espelho, a roda e as armas de fogo, o choque cultural foi enorme, assim como o fascínio dos indígenas, que ainda viviam em sua pré-história. 3 armas foram fundamentais para o domínio dos colonizadores sobre os nativos. A arma de fogo, aliada nas conquistas das tribos e determinante na aceitação da superioridade portuguesa pelos índios remanescentes. E uma invisível e poderosa arma biológica, inicialmente de forma involuntária, mas por vezes criminosa. O contato com os estrangeiros espalhou doenças e epidemias, às quais os nativos não possuíam imunidade, dizimando-os aos milhares e facilitando a ocupação de suas terras, como aconteceu no sul do Maranhão, onde fazendeiros deram roupas infectadas com varíola para as tribos locais.
Isso tudo forçou os remanescentes a viver em condições precárias por muito tempo. Somente em 1967, com a criação da FUNAI, começaram a surgir e ganhar força associações indígenas que buscam melhorias em áreas como saúde, educação, meio ambiente, patrimônio e demarcação de terras. Em 1961, foi criada a primeira reserva indígena brasileira, o Parque do Xingu, representando um grande avanço nas conquistas desse povo. Há hoje no Brasil comunidades indígenas em todos os estados, e muitas lutam pela sobrevivência e manutenção de seus costumes e tradições, sendo constantemente ameaçadas pelo agronegócio, que busca expandir território, mesmo através de métodos irregulares. Muitos índios são mortos em conflitos ou expulsos de suas terras, acabando em situação de pobreza nas grandes cidades, vítimas de preconceito e violações de direitos humanos. Como se não bastasse, alguns povos começaram a sofrer novas influências de grupos religiosos neopentecostais, que, impondo conceitos como o pecado e a culpa, geraram conflitos internos, fazendo os índios verem no suicídio uma saída para seus problemas. Contudo, ainda existem tribos isoladas no mundo moderno, vivendo como seus ancestrais, principalmente na região amazônica. Outro caso interessante são grupos que vivem em cidades e reivindicam a condição de povo indígena, num processo conhecido como etnogênese, pois, de acordo com a antropologia, a etnia vai além dos traços físicos, sendo também um grupo social, e enquanto mantiverem seus sentidos e valores, se identificando como tais, esses indivíduos não deixarão de ser índios. Assim, podemos vê-los integrados aos hábitos modernos, e vivendo nas cidades, ocupando o mercado de trabalho, cadeiras nas universidades e cargos públicos, buscando também representação política e lutando por direitos como os cidadãos que precisam manter sua cultura e tradições vivas, frente aos novos desafios que estão por vir. Então, pessoal, isso aí é uma base do que os ancestrais, né? Hoje, até na nossa alimentação em casa, tem muitas coisas que vieram dos índios, culturas dos índios, né? Dos africanos, né? Então, mas é muito assim dos índios, a tapioca, o cuscuz, a farinha, né? O plantio, então, que é o milho. Então, vem muita coisa dos nossos ancestrais, tá ok? Vamos lá agora para geografia. Em geografia, nós vamos ver da página, aqui não está aparecendo a página, a origem das cidades. Então, na página 4, em geografia. Então, muitas cidades se originaram a partir de uma cidade pequena. Aí veio a evolução, vai se evoluindo, vai se evoluindo, vai se transformando, vai no lugar dos rios se tornaram só aquele pequeno córrego, foram abrindo asfalto, estradas, empresas, prédios, pontes enormes, né? Então, aqui vocês vão fazer a leitura dessa página 4 e providenciei também um vídeo aula para vocês terem também mais uma noção do que é a transformação das cidades, diferença entre cidades. Tem cidades que se evoluíram de uma maneira desordenada e teve cidades que foi desenvolvida de uma maneira planejada. Quando ela é planejada, as casas vai sendo construídas aqui e ali. Quando ela não é planejada, vai construindo de qualquer jeito, vai surgindo grandes favelas, né? Então, vamos lá. Tudo isso era chão de terra. Não havia tantos carros, tantos prédios. A gente andava de carroça. Como assim, vovô? Tudo era diferente. Conta mais, vô. Aqui, nessa mesma praça, há muito tempo. Você não deve se lembrar, mas acontece todo
do tempo, nossas cidades a se transformar, acompanhando o desenvolvimento, onde não havia nada. Agora passo uma rua, uma avenida, uma casa. Muitos vieram do campo, tentando se adaptar a estes novos trabalhos, nas cidades a se modernizar. Um lugar abandonado, onde ninguém brincava, tem agora uma praça. Muitas cidades a crescer, melhorando a condição da nossa vida de montão. Hospitais, melhores escolas pra gente estudar. E podemos melhorar, fazer as coisas com mais consciência, preservar e educar e cultivar o bem. Gente, as cidades que se desenvolveram, né? Quem conheceu Vilhena há muito tempo atrás, o quanto desenvolveu, Chupinguaia, o quanto Chupinguaia se desenvolveu, Boa Esperança, né? Quando eu cheguei aqui, Boa Esperança era muito diferente mesmo. Agora, hoje, muita gente fala assim, reclama da situação de hoje. Claro que tem que melhorar mais ainda, tem que procurar um meio de surgir mais empregos aqui para que as pessoas não vão para a cidade, não vão para outros lugares e até mesmo passar necessidade, né? Então, tem muito que se desenvolver, só que tem que procurar métodos, né? Mas houve muito desenvolvimento, muita modificação na nossa cidade. Então, gente, ó, um grande abraço a todos vocês, um beijo no coração de cada um com você.